nós vamos falar sobre a resistência para ouvir a voz de Deus. E começa dizendo assim: é interessante notar que o ser humano é diariamente convencido por pessoas, publicidades, programações de TV, internet, mídia, para mudar sua alimentação, seu gosto, hábitos e opiniões. Daí, comprar o que não precisa, comer o que não gosta ou não lhe faz bem, deixar de gostar ou não de alguém e etc. Por outro lado, essa mesma facilidade para se deixar convencer não ocorre quando se trata das coisas de Deus. Isso só mostra que o ser humano é vulnerável aos estímulos externos que recebe, mas quanto a ouvir a voz do Espírito Santo, ele é, na maioria das vezes, teimoso e sisudo, duro. A voz do Espírito de Deus não é alta, não é invasiva e não violenta o nosso livre-arbítrio. Ao contrário, a voz do Espírito, ela é branda, firme e constante. Apesar disso, é fácil sufocar essa voz com as propostas do diabo, com as emoções, com os maus amigos, com as redes sociais, com os demais apelos desse mundo. Por isso, não há pecado mais terrível que ser resistente à voz do Espírito Santo. Afinal, a pessoa deixa de ouvir a voz do Criador para dar ouvidos a tudo o que afasta, dele, do Criador. Quem faz isso é incrédulo, mesmo que tenha anos de igreja ou ocupe um cargo eclesiástico. Além disso, se perde definitivamente, porque rejeita essa voz que chama ao arrependimento. Não me assusta o Espírito Santo não conseguir convencer o mundo do seu pecado, mas me assusta sim ver que o Espírito Santo não tem conseguido convencer pastores, esposas de pastores, obreiros e pessoas tão conhecedoras do Evangelho de que estão caminhando para a morte, convencê-las de que estão caminhando para a morte eterna, por causa da sua desobediência aos mandamentos divinos. E o pior é que fazem isso achando que no final das contas a graça de Deus irá salvá-los. Isso é muito triste. Muito bem, olhe para cá, por favor. Deixa eu explicar uma coisa para você. Existem pessoas que Deus tem falado com elas, mas infelizmente existem pessoas que cauterizaram sua consciência. A Bíblia caracteriza a rejeição ou a pessoa se tornar dura para não ouvir a voz de Deus como cauterizar a consciência. Eu vou ler um texto aqui de Timóteo para esclarecer melhor para você. Depois eu dou a referência em casa. Você vai abrir e vai ler todo o contexto, caso você queira. Existem pessoas que Deus tem falado com elas e tem chamado elas ao arrependimento sincero. Sempre que ela vem à igreja, o Espírito Santo fala: olha, até quando você vai ficar pé dentro, pé fora? Até quando você vai ficar dividida entre fazer a vontade de Deus e fazer a sua própria vontade? Até quando você vai resistir à palavra
de Deus, que te chama para uma aliança, para uma comunhão. Porque entenda, o diabo não vai deixar de ser diabo porque eu me converti. O inferno não vai deixar de fazer o seu trabalho porque eu aceitei vir à igreja. Não. Satanás vai continuar oferecendo o pecado, a mágoa, a prostituição, a mentira, a pornografia, o ódio. Ele vai continuar oferecendo o que ele tem para oferecer. O que ele tem para oferecer? O pecado. E sabendo que o ser humano é falho, ele tem aquela esperança, vai que ela aceita. Vai que ela aceita a mágoa. Vai que ela aceita o ódio. Ué, se ela aceitar, para mim vai ser um benefício, porque ela não vai ter comunhão nenhuma com Deus. Porque ninguém serve a dois senhores. Ou eu sirvo a Jesus Cristo em obediência e o elejo primeiro na minha vida, ou eu sirvo aos meus prazeres, minha vaidade, meu eu, e desobedeço a Deus. Mas entenda, entre obedecer a Deus e ao mal, entre servir a Jesus e a si própria, ali está a voz de Deus, como também tem a voz do inferno. Deus está nos chamando a uma comunhão maravilhosa, plena, uma comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Ele está me chamando para que eu obedeça. Com que propósito? Para que Ele more dentro de mim, para que Ele habite no meu ser, que Ele venha me usar como um canal, uma fonte, que através de mim outras pessoas sejam alcançadas, que as pessoas vejam a imagem e a semelhança de Deus no meu comportamento, nas minhas atitudes. Então Deus está a me chamar para uma aliança, para uma comunhão. Em contrapartida, o inferno quer que eu continue sendo quem eu era. Mas a decisão é sua e a decisão é minha. Mas o que tem acontecido dentro da igreja com muitas pessoas? Elas, dentro da igreja, têm se apostatado, ou seja, se afastado da comunhão, da fé. Vou ler para você aqui um texto. Ora, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos, nós estamos vivendo os últimos tempos, alguns apostatarão da fé, abandonarão, se separarão da fé, que é certeza, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. São duas coisas distintas, espíritos enganadores e ensinos de demônios. Muito bem. Se eu pegar uma pessoa manifestada com um demônio, e esse demônio falar para uma pessoa assim, faz a minha vontade, ela vai dizer assim, eu não. Porque ela está ouvindo da boca de um demônio incorporado. Então ela diz assim, eu não vou fazer o que esse demônio está mandando. Só que o que ela não sabe é que no dia a dia dela, ela tem ouvido aquela mesma voz, mas de uma maneira diferente. Ela tem ouvido aquela mesma voz, não incorporada numa pessoa, mas na mente dela. Uma sugestão para que ela se apostate, se separe, abandone dentro da igreja. Não é igreja, por favor. Por que você acha que o título diz: muitos se apostatarão nos últimos tempos por obedecer a espíritos enganadores? Porque a pessoa não sai da igreja. Ela está separada de Deus,
dentro da igreja. Por isso que diz que são espíritos o quê? Enganadores. Porque eles fazem a pessoa pensar que o simples facto dela vir à igreja, olhe para mim, que o simples facto dela frequentar uma reunião, devolver uma oferta, fazer uma corrente de oração, que isso vai justificar ela desobedecer e ela resistir à voz de quem? De Deus. Então, vamos entender. Nos últimos tempos, pessoas vão se separar de Deus dentro da igreja. Claro, há aqueles que abandonam totalmente a fé? Sim, isso é outro caso. Muitos vão se separar de Deus dentro da igreja, se apostatarão da fé. Ali está falando da fé. Por obedecer a espíritos o quê? Enganadores. E qual é o engano do diabo? O engano do diabo é fazer a pessoa pensar que no fundo, algumas coisas boas que ela tem feito para Deus vai justificar as coisas erradas que ela ainda faz. Por exemplo, ela tem mágoa e ela não quer perdoar, mas ela pensa, mas eu vou à igreja, eu dou oferta, mesmo que eu não queira liberar o perdão, Deus me entende. Quem está falando isso para você são os espíritos enganadores. A pessoa é escrava de algum vício. Algum vício. Ela é escrava de algum vício. Mas aí o espírito enganador fala assim, mas você é uma pessoa boa. Você fala de Deus para as pessoas. Você frequenta a igreja 3 vezes, 4 vezes, até 5 vezes na semana. Quer dizer, no fundo, Deus entende que esse teu vício, por isso, essa mágoa, esses maus olhos, é fraqueza. E aquela pessoa, vamos entender, espíritos, ela se auto-engana, ela fala, tá bom, Deus me entende. Deus me entende. Mas ela está dentro da igreja, apostatada, separada de quem? De Deus. Por isso que ela não tem paz dentro da igreja. Por isso que ela não recebeu o Espírito Santo dentro. Por isso que ela é insegura, ansiosa, está só esperando acabar a reunião para pedir oração por um problema que ela já pediu oração ontem, porque ela vive ansiosa e preocupada. Por quê? Porque ela está dentro da igreja, servindo a Deus à sua maneira. E todas as vezes que o Espírito Santo, na boca do servo, fala, olha, se arrependa e se conserte, aí vem quem falar com ela depois? Os espíritos enganadores. Não é bem assim. Deus te entende. Pastor não está na tua pele. Vai saber se realmente o pastor é tudo isso que ele prega. E a pessoa tenta justificar seu erro apoiando-se em palavras falsas de espíritos o quê? Enganadores. Aí continua dizendo assim, e ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Muito bem. Por que Jesus chamou os escribas e fariseus de hipócritas? Porque eles conheciam a verdade, a lei, falavam da lei, mas não viviam a lei. Pegaram a mulher adúltera, arrastaram ela e disseram, a lei manda apedrejá-la. Jesus disse, quem não está em pecado, atire a primeira. E acusados pela consciência,
ninguém atirou pedra. Foram embora. Então eles queriam passar um ar de santidade que eles não viviam. Então, continuando esse contexto, então a pessoa dentro da igreja se separa de quem? De Deus, por se convencer que algumas coisinhas que ela faz para Deus vai justificar o quê? Os erros que ela ainda vive a cometer. Muito bem. E alguns vivem na hipocrisia, de até dizer, eu conheço a Bíblia, eu tenho anos de igreja, eu sei disso, eu sei daquilo, mas não praticam. Por que que essas pessoas não praticam e por que que são hipócritas? A Bíblia diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Vamos entender. Deus fala na mente da pessoa. Se arrependa, abandone, se conserte. Ela rejeita. Não é bem assim, não é desse jeito. Deus fala de novo. Ela rejeita novamente. Chega uma hora que de tanto ela rejeitar a voz de Deus, a voz de Deus dentro dela já não tem mais eco, não tem mais espaço. Quando uma pessoa cauteriza um lugar que está sangrando, digamos que o médico cauterizou lá uma doença, ou fez uma cirurgia lá e está sangrando lá e vai lá e cauteriza. Aquele sangramento é estancado, não passa mais o sangue. Aquilo fica bloqueado. Existem pessoas que a mente dela já não ouve mais a voz de Deus. Ela fala tanto mentira que mentira já se tornou uma coisa normal. Ela tem tanto sentimento ruim que para ela falar mal das pessoas diariamente é uma coisa o quê? Comum. Então, por mais que o Espírito Santo fale, entra no ouvido, no outro. Porque ela não rejeita aquela vida suja. A mente dela está tão poluída, tão podre, tão fechada, tão travada, que não tem espaço mais para entrar a voz de quem? De Deus. Agora, uma coisa acontece. Novamente o espírito do engano chega para essas pessoas que estão separadas de Deus na igreja, que estão na hipocrisia, que estão sendo enganadas por elas próprias, que estão com a mente cauterizadas. O espírito do engano novamente fala assim: você está errada. Mas também, e aquele ex-bispo que saiu? E aquele ex-obreiro? E aquela ex-obreira? Pelo menos você não fez pior que elas. E novamente impera sobre a pessoa o espírito do engano. Porque ela está querendo justificar um erro usando o quê? Outro erro de outra pessoa. Senhora, senhor, na minha caminhada da fé, infelizmente o que eu mais vi, que não é novidade, entenda, Jesus disse, é inevitável o quê? Os escândalos. Jesus disse, um de vós é o diabo. Aí eu pergunto, quando Jesus falou assim, um de vós é o diabo, você acha que aquele que era o diabo não sabia que era? Claro. Judas sabia que ele vivia roubando o que entrava na bolsa. Então você que está mal e está aqui agora, você sabe o que você tem que fazer. E os outros 11 que estavam com a consciência limpa, eles estavam tranquilos? Ou eles se sentiam acusados? Eles estavam tranquilos, porque se a minha consciência não me condena,
eu tenho paz com Deus. Então você, que não agrada a Deus, você sabe. E o que eu preciso fazer? Arrependei-vos, disse Jesus. Confessai e abandonai. E conserte-se, façam aliança com Deus. Muito bem. Jesus disse, é inevitável os escândalos. Então, ao longo desses anos todos, desde que eu conheci a fé, eu sempre vi pessoas que se apostataram da fé. Primeiro dentro da igreja, vivendo no pecado. Depois, literalmente, largaram Deus, largaram tudo. Se entregaram ao adultério, prostituição, mágoa, amante, roubo, ao mundo. Aí eu pergunto, isso é novidade? Não é. Foi o primeiro? É o último? Só que nos dias de hoje, com o uso da internet, essas pessoas não apenas se apostatam da fé, que é a certeza da comunhão, mas elas usam os meios de comunicação para expor, não o erro delas, porque elas não expõem o erro delas, mas para usar os meios de comunicação, para usar o erro de outras pessoas, para tentar justificar o quê? O erro delas. Ou seja, é um ciclo vicioso. Então, hoje a coisa está mais escancarada por causa dos meios de comunicação. Mas os escândalos, Jesus disse, é inevitável. Agora, eu que sirvo a Jesus, você acha que eu vou pegar o erro de uma pessoa e vou cometer o meu e vou justificar com dela? Ah, eu errei, mas também, olha o bispo fulano o que fazia. Olha o pastor ciclano o que fazia. Olha a obreira tal o que fazia. Novamente, eu estou sendo o quê? Enganado pelo espírito do engano. Porque um erro, senhora, senhor, não justifica. Jesus disse, cuida do que tem. Cuida do que tem. Eu venho sem demora. Então, infelizmente, há pessoas que estão dentro da igreja separadas de Deus, por causa de terem cauterizado sua consciência, rejeitado. Hoje a voz de Deus já não tem mais eco dentro delas. Por aceitar a sugestão dos espíritos enganadores e por usar os erros alheios dos outros para justificar o delas. Então, hoje, Deus quer que todos que estão nessas condições se arrependam, confesse e viva a sua fé e sua comunhão com quem? Vamos concluir. Se você convive com uma pessoa assim e já tentou convencê-la da verdade, provavelmente não obteve sucesso e nunca obterá. Mas não fique chateado com isso, porque esse papel não é seu, o papel de convencer a pessoa de se arrepender, e sim do Espírito Santo. Se ela não tem ouvido o próprio Deus, dificilmente ouvirá quem? Ouvirá você. E se por acaso você conseguir fazer alguém mudar de opinião, pode ter certeza que ele não se converteu de fato, pois foi convencido por um ser humano e não por Deus. E o primeiro que vier com um argumento melhor conseguirá o quê? Convencê-lo. Do contrário, novamente.
Você diz assim: pastor, conversa com o fulano que está na igreja para ver se só ajuda ele. Não adianta. Porque o que ele ou ela precisa fazer, Deus já tem falado. De repente, se eu sentar e conversar, a pessoa vai até querer dar uma melhorada para dizer assim: poxa, o pastor se esforçou tanto para conversar comigo, ficou 1 hora ali comigo, eu vou dar um sinal de melhora, o pastor não se sentir decepcionado, mas não permanece. Não permanece. E se trocar o pastor, pior ainda. Aí é que ela larga tudo mesmo, porque ela pensa: o pastor não está aqui mesmo, está vendo. Não adianta. A pessoa só muda quando ela permite que o Espírito Santo, através da voz de Deus, que é a palavra, trabalhe na vida dela. Quando ela diz: eis-me aqui, Deus, eu vou fazer a tua vontade. Então eu quero nessa manhã convidar você a um concerto com Deus. Você que reconhece que está separado de Deus dentro da igreja, que tem resistido à voz de Deus, que na tua mente, de tanto Deus falar e você não dá ouvido, o que prevalece é o engano. E você reconhece. Então tu pega o corpo, que é o pão e o cálice, e vamos falar com Jesus. Pode vir buscar aqui à frente.